Meus queridos e amados irmãos, graça e paz a vós todos. Hoje, terça-feira, dia 19 de outubro de 2021, numa manhã chuvosa, né? Eu estou aqui no meu escritório e convido a cada um de vocês a assistirem esse vídeo, onde eu quero fazer uma reflexão. Não é uma pregação da palavra, nem tampouco um ensinamento teológico, um ensinamento bíblico sobre a graça de Deus, mas é uma reflexão sobre um assunto que eu venho meditando e fazendo uma reflexão sobre esse assunto, que seria as mãos de obras mais baratas estão nas instituições religiosas. Por que eu quero falar sobre isso? Por que eu quero conversar com vocês sobre isso? Conversar no sentido de eu informar a vocês e depois vocês de assistirem, façam os seus comentários, tirem as suas conclusões, façam as suas reflexões. Eu não sei se você que estará me ouvindo já tentou algum dia abrir uma empresa, abrir uma firma, abrir um negócio de pequeno porte, médio ou grande porte. Você sabe que é uma burocracia tremenda para se abrir qualquer negócio. Eu posso falar porque eu já abri firma jurídica e eu sei o trabalho que se dá para abrir. As exigências são muitas, tanto a nível municipal quanto a nível estadual. E depois de toda a abertura, né, comercial dessa empresa ou dessa firma, desse negócio, seja ele lá um bar, uma mercearia, um armarinho, uma pequena fábrica, até mesmo na sua residência, enfim, seja onde for, você vai precisar de pessoas para trabalhar. E você vai ter, de acordo com as exigências trabalhistas, assinar a carteira dessas pessoas. E caso você não faça isso, o dia que essa pessoa parar de trabalhar, ela entra na justiça, e mesmo não tendo uma carteira assinada, ela tem direitos trabalhistas, e você tem que indenizá-las, você tem que pagar tudo quanto deve. Você nunca vai conseguir pessoas para trabalharem gratuitamente para você no seu negócio. O porquê que eu estou dizendo isso? Para entendermos aonde eu quero chegar. Um dos melhores negócios hoje é abrir uma igreja, ou seja, um templo religioso. Não tem coisa melhor do que isso. Haja vistas que muitas pessoas, quando elas ficam desempregadas e que elas são evangélicas, religiosas, elas pensam logo em abrir um templo, abrir uma congregação e dali começar até ver aonde vai. E o que mais a gente vê, pelo menos aqui onde eu moro, eu que caminho diariamente de 8 a 9 quilômetros, cortando as ruas de vários bairros, eu vejo lojas abertas, quase uma em cima da outra. Tem ruas de 300 metros que você tem 4, 5 templos, congregações abertas. E essas pessoas, por acharem que sabem pregar, que conhecem a Bíblia, às vezes porque tem um bom discurso, tem uma boa palavra de convencimento, então faz disso o seu negócio. E por que eu digo negócio? Eu digo negócio porque lá tem dinheiro. Nenhuma dessas instituições evangélicas, religiosas, sejam
do catolicismo romano, seja da igreja evangélica, não tem uma reunião que não se tire dízimo e oferta. Tudo lá é na base do dinheiro. O foco é o dinheiro. Ali eles promovem uma série de coisas para arrecadar fundos, da onde essas pessoas, juntamente com aquelas que lhes interessam e convém, e elas passam então a viver disso. Eu poderia aqui dar exemplo disso, do que eu estou falando, porque eu vivi lá quase 50 anos, e eu sei como que a coisa funciona. Então, pensando em estar fazendo a obra de Deus, essas pessoas que vão congregar ou se tornar membros desses lugares, porque pensando em fazer a obra de Deus, aspas, né? Porque eles dizem que nesses lugares se fazem a obra de Deus. É isso que se ensina na religião. É isso que se ensina nesses lugares. Irmãos, vamos fazer a obra de Deus. E tudo ali está inserido nesse contexto, aspas, de obra de Deus. E tudo isso é feito pelos seus membros, pelos seus congregados ou agregados de forma gratuita. Por isso que eu digo, as mãos de obras mais baratas estão nas instituições religiosas, porque as pessoas trabalham e nada recebem. Os profissionais que são desses lugares prestam os seus serviços profissionais sem nenhuma remuneração, dentro desse contexto de estar fazendo a obra de Deus. Então, parte dos seus seguidores se deixam serem usados pelos líderes religiosos trabalhando nesses lugares, nesses templos, né, que eles chamam de igreja, de forma gratuita. Nada recebe a sua maioria. Tem o zelador, tem o porteiro, tem o vigia, tem aquele que toma conta da cantina, né? Porque na maioria desses lugares tem cantina, né? E no final dessas reuniões, eles vendem uma série de coisas que não há necessidade aqui de listar. E muitas das vezes o preço é mais caro do que fora dali, porque eles dizem é para ajudar a obra de Deus. Compram 1 litro de refrigerante de 2, 3 litros e vende naqueles copos descartáveis. Às vezes é R$1, um copo de 100 ml. Um salgado a R$3. Ou faz um combo de um refrigerante, um salgado por R$5. Tudo para essa tal obra de Deus. Então, se eles vão construir um templo, eles fazem um mutirão, usando os serviços profissionais dos seus membros. É raro uma dessas instituições, que contrata uma empresa para realizar essas obras, para realizar esses serviços profissionais. A maioria utilizam os serviços profissionais dos seus membros. Eu fiz muito isso, mutirão, para construir congregações. Eu fui de um campo que tinha aqui no município de Duque de Caxias, acho que mais de 50, 80 congregações. E quando a matriz nossa ia construir essa congregação, nós íamos, sendo profissionais ou não, ajudar a construir, trabalhando de servente, virando concreto. Ainda mais naquele tempo, né, a laje se batia, e não é como é hoje, nessa modernidade. E então carregávamos baldes com concreto, carregávamos tijolos. Então eu fiz muito isso. Então esses líderes religiosos, eles não são capazes de contratar esses irmãos e pagá-los pelos seus serviços prestados.
uma vez que eles recolhem dízimo, 10% de cada um, uma vez que eles recolhem, ofertam, numa vez que eles fazem contribuição, recolhem contribuição em todas essas reuniões, sem falar nas campanhas que eles fazem para essa tal obra de Deus. Então esses templos são verdadeiros comércios, onde tudo ou quase tudo é voltado para o dinheiro. Toda reunião se cobra dízimos e ofertas. Todas as reuniões. Eu desafio você, aleatoriamente, escolher um desses lugares que são chamados de instituições religiosas, de templos religiosos, e que antes e que no final não tenha a coleta de oferta e de dízimo. Eles não terminam uma dessas reuniões sem pedir dízimo, sem pedir ofertas. Isso é praxe. Isso é natural nesses lugares. Natural na visão deles. Porque lá eles vendem produtos. A Bíblia, que eles dizem pregar e ensinar, é como se fosse um produto vendido por eles. O louvor é que as pessoas estão lá ouvindo, é como se fosse um produto vendido por eles. Sem falar nos livros, nos CDs e outras coisas que são vendidos dentro desses lugares. Os seus líderes são bem remunerados. E poucos, né, aqueles que interessam a esses líderes, recebem uma ajuda, uma contribuição. Mas são pouquíssimos. A maioria trabalha gratuitamente. Eu fui professor dos professores de escola bíblica dominical, quase que todos os sábados eu ia. Eu fui professor todos os domingos de manhã em escola bíblica dominical. Pregava, ensinava, fazia conferência, seminários, e tudo gratuito. E na minha visão tem que ser de forma gratuita. Por que eu estou dizendo que tudo gratuito? Porque os líderes, eles recebem. Eles não fazem nada de graça, mas exigem que os seus fiéis, que os seus seguidores trabalhem de forma gratuita. Esses líderes têm os melhores planos de saúde. Quando passa mal, vai para os melhores hospitais. Quando um dos seus membros adoece, vai para o SUS, para o hospital público. É isso, essa é a realidade que muitos não querem enxergar. É a realidade que muitos não querem ver. E muitas das vezes, os seus membros não têm dinheiro para comprar o remédio que o médico receita quando ele vai no SUS ou no posto de saúde do município ou no hospital do estado. E se pedir, alguns ainda, vamos fazer aqui uma coleta para comprar um remédio para um irmão. Poucos fazem isso, mas eu já vi fazerem isso. Eles tiram uma outra oferta. Eles não tiram daqueles dízimos, daquelas ofertas que estão lá na caderneta de poupança, que estão lá na conta corrente. E em alguns lugares nos cofres da igreja, não. Vamos tirar uma segunda oferta, uma terceira oferta. Eu já vi muito isso. Eles moram nos melhores lugares, têm as melhores casas, os melhores apartamentos, alguns em ótimos condomínios, protegidos, com muitas seguranças. Muitos têm carros blindados. Muitos têm até mesmo seguranças, porque eles não confiam na proteção divina. E a sua forma, a sua maneira de agir não lhes permite andar de forma tranquila. E por isso tem que ter seguranças. Eles comem nos melhores restaurantes. Então, de segunda ou de domingo a domingo, comendo nos melhores restaurantes. Seus filhos estudam nas melhores escolas. E os seus, que frequentam esses lugares? Escola pública.
Esses líderes, quando eles envelhecem, eles se jubilam. Quando você paga INSS, você se aposenta. Porque você pagou durante 30, 35, 40 anos, pagou o INSS. E agora faz jus a uma aposentadoria. Lá, eles chamam de júbilo, se jubilam e continuam recebendo até a morte. Em alguns casos, eles continuam recebendo e aí quando se jubilam, passam esses lugares para seus genros, para seus filhos ou filhas. É uma dinastia. É isso que acontece, é a realidade que acontece, principalmente no meio pentecostal e alguns neopentecostais e também em outros similares. São poucas as denominações que o sistema é diferente. Mas na maioria é assim, o presidente é o dono do negócio, o pastor é o dono do negócio. Haja vista que eles ensinam que os seus membros são ovelhas e o rebanho Deus deu a eles. Eles são servos. Essa é a visão do sistema religioso. Na visão da graça, você é filho de Deus. Você não é servo. Você não é ovelha. Você é filho de Deus. Como eu disse no início, que é uma reflexão sobre esse tema e não uma pregação, um ensino dentro da visão da graça. Não é isso. Mas quando, então, eles se envelhecem e eles se jubilam, eles passam esse negócio deles para o seu genro, para os seus filhos, ou para alguém de extrema confiança sua. Enquanto a engrenagem para o funcionamento desses lugares é feito de forma gratuita pelos seus membros. Os membros trabalham de graça. Tem líderes religiosos que eles chegam até vender. Vocês acreditam em venda de igreja? Eu conheço. Sei de pastores que compraram igrejas, igreja no sentido de templo, e venderam também. Então isso é ou não é um negócio? Isso é ou não é um negócio? As grandes instituições, elas vão muito mais além, em função da sua estrutura. Elas usam essas pessoas para que essas pessoas trabalhem nas ruas, distribuindo jornais e catequizando as pessoas para que no dia a dia, naquelas campanhas, né, de hora em horas que eles fazem, para que essas pessoas lá estejam. E à medida que essas pessoas vão ali crescendo, né, se desenvolvendo dentro daquelas orientações dela, essas pessoas se tornam também trabalhadores de forma gratuita para essas instituições. Se a reunião começa às 9 horas, especialmente o dia de domingo, muitos chegam 6 horas da manhã, 3 horas antes, 2 horas antes. Tem pessoas que chefiam uma equipe nesses lugares, que vão trabalhar nos corredores, que vão trabalhar na portaria, que vão trabalhar na rua em frente a esses lugares, que vão trabalhar na cantina desses lugares, na livraria desses lugares, e todos trabalham de forma gratuita. Estão fazendo, aspas, a obra de Deus. Mas eles não. Eles fazem a obra de Deus, mas recebem, são remunerados. Queridos, fica aí essa palavra para a nossa reflexão. E divulgue esse vídeo, compartilhe, para que as pessoas sejam despertadas,
para que as pessoas acordem, para que as pessoas possam tomar conhecimento que a verdadeira obra de Deus não é essa que eles ensinam nesses lugares. A obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. Foi isso que nós, que nascemos depois da cruz, que éramos gentios, fizemos. Foi isto que nós fizemos. E hoje andamos e vivemos por fé. Temos a mente dele. Ele habita no nosso espírito, somos dirigidos e guiados por ele. E fazemos a sua vontade. Reconhecemos a primazia, que ele é soberano, que ele reina sobre tudo e todos, que tudo é dele. E que ele cuida de nós. Não andamos por vista, por coisas palpáveis. Nós simplesmente, por crer, tomamos posse de todas as sortes de bênçãos e somos então abençoados, protegidos, guardados, curados, porque tudo que tinha que ser feito, ele fez. E nesse entendimento do Evangelho da Graça de Deus, nós nos reunimos como igreja. Aonde nós estivermos, nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Não precisamos de materializar nada para que possamos crer, para que possamos adorar, para que possamos buscá-lo. Buscar por quê? Se ele habita no nosso espírito. Ficar dizendo nesses lugares, venha ao Espírito Santo, vir da onde e para onde? Se você crer que ele está no seu espírito, na sua mente. Mas é nesses lugares eles ensinam isso. Que as pessoas têm que fazer todas essas coisas, têm que contribuir para que elas possam serem o que? Abençoadas, para que elas possam ser aperfeiçoadas, para que elas possam serem salvas e não venham perder a sua salvação. E o Evangelho do Cristo ressuscitado, revelado a Paulo, o apóstolo dos gentios. Se não houvesse necessidade dessa revelação, ele não separaria Paulo. Ele revelaria ou confiaria esse evangelho da graça de Deus aos 12. A um, a dois ou três daqueles 12. Não. Porque aqueles 12 foram escolhidos por ele para o evangelho da circuncisão, para que levasse este evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel, que não é o nosso caso. Nós não somos e nunca fomos judeus, nascemos depois da cruz. E ele escolhe Paulo, separa Paulo, traz uma revelação. E Paulo compartilha conosco esse evangelho da graça de Deus, que é um evangelho do Cristo ressuscitado. E que nesses lugares eles estão tirando e aumentando, ou diminuindo, acrescentando um outro evangelho neste evangelho revelado a Paulo, o apóstolo dos gentios. Por isso que Paulo pregou aos Gálatas, falando das suas inconstâncias. Que qualquer um, ou mesmo alguém que um anjo descesse do céu e anunciasse um outro evangelho, além daquele evangelho que Paulo havia recebido do Cristo ressuscitado, era o quê? Anátema, maldito. E é isso que nós estamos vendo nesses lugares. Eles acrescentando, diminuindo, distorcendo o evangelho da revelação da graça de Deus, impondo fardos pesados sobre os ombros das pessoas, ensinando as pessoas a viverem um evangelho com rituais, com liturgias, com cerimoniais, com rudimentos e preceitos dos homens. Não foi esse, ou não é esse o evangelho do Cristo ressuscitado? Fica aí esta palavra para a nossa reflexão.
Divulgue, compartilhe. Se inscreva nesse canal. Esse canal tem e terá sempre uma mensagem. Mensagem da revelação de Deus para você. Beijo no seu coração. Um forte abraço. Nós amamos essas pessoas. Eles não imaginam. Por isso que nós pregamos o Evangelho da Graça de Deus. Queremos dizer para eles que eles são salvos, eleitos e predestinados, propriedade exclusiva de Deus. Mesmo estando nesses alçapões, mesmo estando aprisionados debaixo de fardos e jugos, mas eles são salvos. A diferença é que aqueles que estão no Evangelho da Graça de Deus vivem uma liberdade plena no Cristo ressuscitado, no Cristo que é Espírito e que habita dentro de cada um de nós. E eles não percebem que Cristo está dentro de cada um deles e que eles precisam viver essa plena liberdade. Entenderem que o reino de Deus está dentro deles, que eles são filhos também. Apenas filhos com olhos vedados, mentes atrofiadas, véu sobre o rosto. As bênçãos já foram disponibilizadas para eles, mas a fé que é ensinada a eles é uma fé de lançar sorte, para conquistar. E a fé do Cristo ressuscitado é uma fé que não é por vista, mas é uma fé de tomar posse e viver todas as sortes de bênção. Beijo no seu coração, forte abraço, nós te amamos! Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.